Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos abrace com o seu manto de misericórdia. Fazemos votos para que o Natal possa ter decorrido o melhor possível, em família, em harmonia, com paz e em serenidade. Nos encontramos hoje, precisamente, na última sexta-feira do ano. É a última palestra do ano, como o nosso companheiro frisou. E decidimos trazer uma reflexão, portanto, para todos nós, relacionada com o mundo espiritual, ou seja, com o nosso despertar. E sabemos o quão da dificuldade é para cada um de nós deste lado da vida, para entendermos um chamamento para a realidade, as nossas dificuldades, as dificuldades que cada um tem, precisamente para aceitar estes convites que nos vão chegando, para mudarmos um pouco a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar, o nosso caráter. A mesma situação, os mesmos problemas de ordem psicológica acontecem precisamente do outro lado da vida, quando nós deixamos a vestimenta física deste lado. E encontramos uma imensidão de dificuldades, precisamente para despertarmos para a realidade do outro lado da vida. Sempre nós temos alertado aqui, e os ensinos espíritas nos ensinam, que todos nós transportamos para o outro lado da vida rigorosamente aquilo que somos, aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, os nossos pensamentos, quando advém a morte física, não são enterradas com o corpo físico, nem vão ser incineradas com o corpo físico. Elas ficam pertencendo precisamente à nossa indumentária espiritual, ao nosso corpo espiritual, como assevera Paulo. E nesse corpo espiritual se encontram gravadas todas as nossas dificuldades, mas também todas as nossas alegrias. Tudo quanto nós obramos de nobre, de gentileza, de afabilidade, de honestidade, de gratidão, se encontram precisamente gravados nesse campo, nesse repositório, nesse disco rígido, tal computador, para que, quando for necessário, nós possamos, na realidade, ir buscar, ir lembrar precisamente as nossas tarefas. Então, todos nós que nos encontramos aqui presentes no dia de hoje e os que se encontram lá fora, seja em que país for, seja de que credo religioso for, todos nós somos hoje aquilo que plantamos ontem. E trazemos para este lado qual jardim, mais ou menos florido, para lhe darmos o cheiro necessário, o aroma necessário, conforme o nosso comportamento, para que possamos crescer em amor, em caridade, em sentido fraterno. Vamos deixar uma reflexão, portanto, de duas criaturas que nós gostávamos imenso e que partiram, um há 20 anos e o outro há 23. Ele foi criado com vários irmãos, ficou órfão muito cedo, sem pai, sem mãe, e foi criado com os seus irmãos, foram entregues a várias famílias, precisamente para criar aqueles jovens. Era uma educação dura, pouco afável, e o trabalho foi executado desde tenra idade. É natural, portanto, que se o espírito traz algum equilíbrio, pudesse precisamente transportar esse equilíbrio para o desenvolvimento da sua vida. Mas se o espírito traz em si, gravado em sua matriz, algum preconceito, algum vício que possa ser desenvolvido,
ele vai surgir, na realidade, à flor da pele. E surgiu nesse homem que eu conheci desde novo, desde que me conheço. Enverdou por um vício terrível, que era o vício do álcool. No entanto, ele foi estruturando a sua vida, foi estruturando o seu lar. Ela, que é uma outra, também conheci desde a minha tenra idade. Teve um irmão mais velho que partiu com a idade de 20 anos, com um problema pulmonar grave, um resfriado. Provavelmente, se fosse nas datas de hoje, provavelmente encontraria cura, mas naquela época não teve. Foi uma perda, portanto, à época para os pais dessa senhora e para ela, que amava o irmão, vê-lo partir, precisamente na plena juventude dos seus 20 anos. O tempo foi correndo e nos anos, mais ou menos, de 1997, surgiu, precisamente na senhora, foi-lhe detectado um câncer no esófago. A senhora foi operada, vivia num país estrangeiro, foi operada e, pós-operação, teve 8 dias em estado de coma, ou seja, pós-operação, ela não despertou, precisamente, da sua operação. Os familiares me convidaram se eu poderia ir visitar a senhora. E eu fui. Permaneci 8 dias nesse lugar onde a senhora estava internada, naquele centro hospitalar. Antes de despertar, ela fez uma infecção devido a um medicamento que foi dado errado. Não desconheciam que a senhora era alérgica e fez uma infecção. No entanto, na visita de todos os dias, sempre ao leito daquela senhora que estava sofrendo, nós fomos fazendo, íamos orando, fomos fazendo passos. E ao fim do dia, no regresso, precisamente ao lar dos familiares, instituímos o Evangelho no lar. E fazíamos o Evangelho no lar, comentando o Evangelho e orando a benefício da senhora. A senhora foi recuperando o seu estado de saúde. E a senhora, após o seu período operatório, durou ainda cerca de 3 anos, porque viria, na realidade, a partir 3 anos depois, ou seja, em 2013. Entretanto, ele, o outro senhor que eu conhecia, que morava cá, em Portugal, bem perto de onde eu morava, era acompanhado por um familiar para fazer quimioterapia, que também lhe fora detectado um câncer metastásico, um câncer no fígado e no esófago. Detectado precisamente mais ou menos no mesmo período, 1997. Só que no ano 2000, esse nosso querido amigo partiu para o outro lado da vida. No dia 11 de junho do ano 2000. Ou seja, as enfermidades foram detectadas, pessoas que se conheciam, mas que não eram parentes, que foram detectadas na mesma altura, no mesmo ano. Um foi operado, durou 3 anos, o outro não foi operado e precisamente partiu no ano 2000. Fez quimioterapia, fez tudo o que foi possível para que pudesse a vida ser prolongada. No entanto,
mais ou menos em 1996, conversando com o senhor e com os familiares, com a sua esposa, eu fui convencê-lo a que pudesse tomar passe todos os dias, à mesma hora. Então eu tomei o compromisso, durante um ano, sempre à mesma hora, ao fim da tarde, dirigir-me à casa desse querido amigo para ministrar passe, fazermos as orações do Dr. Bezerra, pedindo-lhe amparo e tomando água fluidificada. Mas com uma condição: não pode tomar álcool, não pode beber. Então iniciámos o tratamento em janeiro daquele ano. E o tratamento foi decorrendo até ao período de dezembro, no Natal de 1996. Quando ele me questionou que era Natal e que gostaria de tomar o seu copo de vinho. E eu lhe disse: não faça isso. Mas porquê? E depois voltámos novamente ao tratamento. Não voltámos, não. Porque tem andado bem, sem dor, sem tribulações, sem qualquer problema. Está estabilizado. Se for ingerir álcool, vai anular tudo aquilo que foi feito para trás. E a vontade de beber vai surgir. Não, eu vou conseguir. E eu disse: não faça isso. Porque vai quebrar um elo, precisamente. Vai quebrar um compromisso para com a sua saúde. Mas ele decidiu tomar um copo de vinho. E a partir dali, portanto, foram mais alguns. E mais alguns. Quando surgiu, na realidade, a detecção, portanto, da enfermidade grave, já não tinha hipótese. Já lá estava. Partiu precisamente, como dissemos, a 11 de junho do ano 2000. Estamos em 2023. Há poucas horas, os amigos da Vida Maior nos disseram, por seu intermédio, que ele estava sendo recolhido a uma instância hospitalar no mundo espiritual. Passaram 23 anos depois da sua partida. O que quer dizer que passou, portanto, numa região ainda aflitiva do outro lado da vida para o seu crescimento. No mesmo dia, a nossa amiga, também por intermédio dos benfeitores espirituais, se comunicou dizendo que está em recuperação da sua enfermidade. Passaram 20 anos depois da sua partida. Se repararmos bem, dá para nós refletirmos em todos estes pontos, para avaliarmos como é a nossa vida, como são os nossos pendores, da forma como nós nos comportamos, da forma como nós agimos, e pensando que é fácil que chegamos do outro lado e que o mundo da luz se descerra aos nossos olhos. E que todas as facilidades que nós imaginamos, mesmo conhecendo deste lado da vida, que vamos ter as portas escancaradas da espiritualidade da luz à nossa espera, dá para nós pensar. Porque nós transportamos para o outro lado da vida aquilo que somos, da forma como nós nos convivemos uns com os outros, da forma como nós vivenciamos uns com os outros. E nós questionamos: será que os amigos da vida maior vêm ao nosso encontro? Será que eles não nos ajudam? Ajudam sim.
Mas muitas das vezes nós não queremos deixar o vício para trás. Nós continuamos com os mesmos pendores do outro lado da vida. Com o mesmo egoísmo, com os mesmos ódios, com as mesmas canseiras, com as mesmas aflições, com as mesmas inquietações. Continuamos. Interessante que a esposa desse nosso amigo, quando conversávamos sobre os ensinamentos espíritas, era uma pessoa que gostava muito de ler, de estar informada. Ela disse e questionava: mas quando eu partir para o outro lado da vida, provavelmente eu me irei libertar, portanto, deste fardo. Ela chamava o fardo. Digo assim: não vai não. Como assim? Não vai. Não vai. Não vai porque, em chegando do outro lado da vida, você vai interessar-se por saber onde é que ele se encontra. Qual o lugar onde ele se encontra. Onde ele se encontra por necessidade, recuperando até despertar para depois se curar. Você vai procurar saber. E ao procurar saber, porque era a pessoa mais equilibrada do lar, você vai procurar ajudá-lo. Como assim? Ao procurar saber onde ele está, você vai preparar-se. Você vai equilibrar-se, vai angariar conhecimento, para depois descer ao lugar onde ele se encontra e acompanhá-lo nesse processo de despertar. Porque vai ser a sua tarefa do outro lado da vida. Não me digas. Não sou eu que digo, são os amigos da vida maior. Porque para nós caminharmos, nós temos que dar a mão a alguém. Por isso todos nós precisamos uns dos outros. E ele precisa de si. Mais do que nunca. Então a sua tarefa, quando chegar a sua vez de partir para o outro lado da vida, não vai ser olhar para trás. Vai ser olhar para a frente. Vai ter urgência em preparar-se nas instâncias espirituais, com a ansiedade precisamente de ir procurá-lo e ajudar precisamente na tarefa para que ele possa superar as dores, as aflições, porque a prova vai continuar do outro lado da vida. E quando ele despertar, ele vai se aperceber, portanto, de quem andou durante este período, 23 anos, trabalhando, orando e se interessando para o ajudar a libertar-se, para o conduzir a uma instância hospitalar. Então é o amor. O amor fraternal, que inspira precisamente essas almas a procurarem precisamente ajudarem-se para poderem ajudar aqueles que se encontram nessa situação. Ela, porque não tinha vício, mas estava na linha de ter aquela enfermidade grave, aquele câncer, porque já havia sido operada, portanto, quando era jovem, já tinha propensões àquela enfermidade. Também teve, na realidade, quem a pudesse ajudar do outro lado da vida e recuperar-se. Já se encontra melhor. Porque, entretanto, houvera também desenvolvido uma atividade muito interessante, o interessar-se pelo seu companheiro que houvera ficado deste lado da vida e que era descrente no mundo espiritual. E a sua tarefa foi precisamente, quando ele partiu, trazê-lo à casa espírita, trazê-lo onde ele se pudesse comunicar
para pudesse vislumbrar a realidade da vida. Mas mesmo assim a teimosia se encontrava presente. E hoje está-se recuperando em um hospital, no mundo espiritual. Então, se repararmos, o mundo espiritual nos traz essas surpresas. Que o amor une as pessoas. Os laços do amor, da amizade, não se rompem com a morte. Pelo contrário, eles se alicerçam cada vez mais. E é necessário que nós possamos analisar isso. É necessário. Que muitas das vezes os nossos familiares tentam passar para nós mensagens de que se encontram bem do outro lado da vida. Quando na finalidade não estão assim tão bem como nós imaginávamos. Porque as dores que nós transportamos daqui para o outro lado da vida têm que ser curadas. São as causas das nossas enfermidades. Que ficam agregadas nesse campo espiritual. Que tem necessidade de ser curado. Tem necessidade de ser tratado. Tem necessidade de ser medicado. Do outro lado da vida. Para que ele possa crescer, para que ele possa angariar forças, coragem, para prosseguir nessa viagem de ensinamentos constantes. Porque a evolução do espírito, o ensinamento, é constante. Sempre nós aprendemos alguma coisa. No entanto, nessa viagem, nós somos convidados a nos tornarmos corajosos para enfrentar as dificuldades. Se nós soubéssemos, todos nós que aqui estamos, o que cada um encontra precisamente relacionado com a sua vida, com aquilo que faz, com os crimes que comete, com as violações, com as coisas menos nobres que cada um realiza. E que nós pensamos que ao executarmos que estamos limpos. Matou, portanto, já passou, morreu, acabou. Não é assim, não funciona assim. Pensamos, ao pensar assim, nós estamos pensando de forma leviana. Porque se fosse assim era muito fácil. Nós nos libertávamos uns dos outros. E estava tudo arrumado. Mas não é assim. Não funciona assim. No entanto, esses queridos amigos que nós enunciamos há instantes e que se encontram recuperando, que se encontram curando, ficam sempre algumas marcas no seu corpo espiritual. Ficam sempre algumas marcas dessas enfermidades, desses desatinos, desses vícios, que afetaram os órgãos. O fígado, o esófago, a laringe, os ouvidos pelo tiro, a garganta pelo enforcamento. Ficam sempre órgãos lesados e ficam agregados ao corpo espiritual. Então a cura vai-se completando precisamente com a volta desses amigos a este lado da vida. Como o órgão espiritual contém tudo aquilo que foi gravado, todas as mazelas que nós contribuímos para nós mesmos, mesmo matando os outros. A ação vibratória da violência volta, portanto, para nós, para aquele que comete a ação. É como a bola, portanto, de ténis, porque a gente atira contra a parede, ela volta precisamente para o jogador.
A nossa ação vibratória é assim. Cometeu um crime, ela volta-se precisamente para aquele que cometeu o crime. Então, numa nova volta, como esse corpo espiritual é o modelo organizador biológico da nova indumentária, ele vai passar pelos departamentos do renascimento, pelos departamentos da reencarnação e vai colocar na estrutura que lhe é mostrada. No bonequinho que vai lá aparecer, que é a estrutura da sua nova indumentária. Ele vai assinalar, portanto, a dificuldade que logo mais ele vai sentir na sua indumentária física. Então daí nós vemos, portanto, crianças nervosas quando nascem, ou nascem saudáveis e depois vão ficando nervosas. Crianças com problemas hepáticos. Crianças com digestões difíceis. Crianças problemas. Homens e mulheres problemas. Que se vão denominando de stress pela violência da vida. Necessitando de maior tipo, portanto, de tratamentos psicológicos ou médicos. Vamos detectando tudo isso. No entanto, também vão acontecendo muitas dessas situações, portanto, que grande parte das enfermidades podem ser físicas, mas grande parte são espirituais. Porque são, precisamente, obsessões causadas por aqueles que não perdoaram ao seu algoz e que se encontram, portanto, rodeando para que ele possa fazer justiça pelas próprias mãos. Então, ele procura, precisamente, violentar aquele que hoje está num corpo físico diferente, mas que o outro está vendo quem na realidade ele é. E não está vendo como ele é agora fisicamente. Ele está vendo como ele era há 50 ou 100 anos atrás, conforme os crimes, portanto, que ele executou, tornando-se violento. Então, grande parte desses amigos, dessas perturbações, são precisamente, há sempre, portanto, uma obsessão em cada um desses casos de amigos menos afoitos, de amigos ao trabalho, que não perdoaram, portanto, aos seus algozes. Então, eles são trazidos, na realidade, às instâncias espirituais, portanto, vigentes na Terra, que são os núcleos. Os núcleos espíritas são os postos de socorro avançados, delineados pela espiritualidade maior, onde esses espíritos são trazidos para serem orientados, para que despertem um pouco para a realidade maior, para que possam entender, portanto, qual é a finalidade da vida e que, afinal, nós não temos o direito de estarmos mordendo os calcanhares, seja de quem for. Sempre nós encontramos na vida alguém que nós necessitamos para que a possamos cumprir. Ninguém nasce, queridos amigos, no sítio errado, no lar errado, de pai ou mãe errada. Nenhum de nós nasce. Todos nós nascemos de pai e mãe certos. Mesmo aquelas que foram violadas, mesmo aquelas. Todos nós nascemos no sítio certo. E necessitamos de nascer exatamente como nascemos. E não há violência nenhuma nisso. Há precisamente uma ordem da lei para que isso possa acontecer. Temos é que entender isso. Então, o querido Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres a serviço de Jesus, no seu livro Loucura sob o Novo Prisma, nos alerta sobre tudo isso. Que grande parte daqueles que são considerados loucos, enfermos da mente, são apenas obsedados. É aquilo que nós, portanto, nos ensinos espíritas, chamamos de obsessão.
E a obsessão é alguém, portanto, que se encontra fora, extra, que procura subjugar o outro a seu belo prazer. Então, quando surge, portanto, uma enfermidade grave em cada um de nós, no caso desses dois companheiros que narramos há instantes, há sempre uma dificuldade, precisamente, para colmatar, para com a lei. A enfermidade vem como forma educativa, nunca como forma, portanto, pejorativa ou de penalizar seja quem for. Qualquer enfermidade que vem ao nosso encontro é para que nós possamos educar, entender o porquê da enfermidade. Não porque é a mim se está connosco, é porque há algum mérito, porque a enfermidade é o caminho para que nós encontrarmos a felicidade, a cura. Porque nós podemos estar enfermos, refletindo o nosso corpo físico, reflete a enfermidade, mas podemos nos sentir saudáveis, porque entendemos qual é o principal valor da enfermidade. E a enfermidade vem muitas das vezes para que nós possamos despertar, possamos clarear os nossos pensamentos. E há enfermidades que vêm de tal forma ao nosso encontro que nós fazemos aquele clique e despertamos para acreditarmos em algo. Para acreditarmos em outros valores que até ali então nos passavam ao lado. Para conversarmos muitas das vezes com o familiar, para visitarmos o familiar que se encontra nessas circunstâncias e que até então nos passava despercebido. Então a enfermidade, em muitas circunstâncias, transporta-nos a que possamos entender o outro, a nos tornarmos paz, quando até então nos tornávamos criaturas violentas. Então a enfermidade transporta muitas coisas. Não estamos a ser apologistas e a convidar a cada um a procurar a enfermidade, não é isso que eu estou a dizer. É entender qual é o significado da enfermidade, compreendê-la. Se veio ao meu encontro, eu vou entendê-la porquê. Porquê que ela veio ao meu encontro? Então eu vou procurar tratá-la bem. Como nós dizemos assim, vou tratar da saúde à enfermidade. Tratá-la bem, compreendê-la. Saber qual é a proposta que ela traz para mim como a enfermidade. Aceitando-a, sem revolta. Estamos vivendo uma época em que assinalamos o nascimento de Jesus. Sem qualquer tipo de enfermidade. No entanto, sofrendo a maior agrura, o maior despeito da humanidade. A sua crucificação. Quem era condenado à crucificação era o mais pecaminoso dos criminosos que podia existir naquela época. Todos nós sabemos o que Jesus operou, o que Jesus fez. No entanto, foi considerado tudo isso. E foi considerado, foi levado ao martírio, sem revolta, sem rejeição, sem queixume, sendo um exemplo para todos nós. Então, eu lembro que no dia 28 de setembro, ou melhor, no dia 24 de setembro do ano 2000, aquela senhora que tinha sido operada com o seu câncer no esófago, foi transportá-la ao aeroporto para dirigir-se ao país onde se encontrava. Me despedi da senhora e, ao olhar para ela, disse-lhe: tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Achas? Acho. Tudo vai ficar bem, tudo vai passar.
confia em Deus, confia em Jesus. Tudo vai ficar bem. E ficou. E no dia 28 de setembro, passado 2 dias, às 6 horas da manhã, recebo um telefonema a dizer que a senhora estava acabando de partir para o mundo espiritual. Há 20 anos atrás. Há 23 anos atrás, quando eu regressava de visitar a senhora durante 8 dias, fui à casa do outro amigo que se encontrava enfermo. Quando entrei à porta, o amigo olhou para mim e sorriu. E pediu-me se eu o deitava. Se eu ajudava a deitar-se. Eu ajudei-o a deitar-se. Olhei para ele, conversei com ele sozinho, e ele disse-me, dás-me um abraço? Por que não? E dei-lhe um abraço, de afetividade, como sempre dava. E ele partiu no outro dia. Isto era um 10 de junho, ele partiu no dia 11. Então, meus amigos, vale a pena nós amarmos. Vale a pena o conhecimento que nós vamos agregando, portanto, pelos livros, mas não só. Porque o conhecimento pelos livros é o mais fácil. O conhecimento pela experiência, pela efetividade, pelo trabalho, é aquele que se faz mais necessário a cada um de nós. Abraçar aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram carentes, na maior dificuldade. Nós decidimos hoje alterar a nossa palestra. A nossa palestra hoje era a criação. Mas decidimos trazer esta reflexão para que nós possamos criar na nossa mente, que também faz parte da criação. Não só o símbolo, mas esse sentimento fraterno que nos une a todos. A dificuldade do outro é nossa. O bem-estar do outro é o nosso. O bem-querer do outro é o nosso. O mal-estar do outro é o nosso. Se nós nos colocarmos na mesma posição. Então, queridos amigos, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre os ensinamentos grandiosos que Jesus trouxe para nós e que estão exarados no seu Evangelho. E devemos sempre propagar o Evangelho com seriedade, com maior seriedade. Como faziam os seus apóstolos, quando se deslocavam. Quando Jesus disse, ide e pregai. Batei à porta daqueles que, por certo, vos poderão receber. Mas se à porta em que baterdes não vos receberem, não pareis. Não dialoguei. Não deis pérolas a porcos. Sacudi as sandálias e procurai outro lugar, outro poço. Então os apóstolos de Jesus não entravam em intrigas. Apenas uma finalidade os movimentava. A seriedade de se tornarem emissários de Jesus. Que é o nosso amigo divino, o nosso irmão mais velho. Além disso, é o governador de todos nós. Então é essa seriedade de sentimentos, portanto, que deve prevalecer em nós. É a respeitabilidade que nós devemos transmitir para todos aqueles com quem nós nos cruzamos. Sejam eles quem forem, de que religião forem. Porque todos nós somos filhos de Deus. E nós não somos melhores do que os outros. Nem os outros são melhores do que nós. Somos todos filhos de Deus, feitos da mesma coisa, da mesma massa, do mesmo princípio. Então, queridos amigos,
O mundo espiritual é grandioso e nos traz estas novidades. Ao chegarmos precisamente do outro lado da vida, nós vamos nos identificar tal e qual como nós fomos, como nós somos. Se estamos habituados a andar aqui numa passadeira vermelha, vamos esquecer que do outro lado não há passadeira vermelha. Somos reis ou rainhas deste lado da vida, é deste lado da vida. Do outro lado não há reis nem rainhas. Acabou. Nós nos vamos identificar como somos, como agimos, como éramos. Então é isso. E a saúde do outro lado da vida vai depender de nós. O que é que nós podemos fazer por aqueles que já partiram para o outro lado, pelos nossos familiares, deste lado da vida? É não fazermos as mesmas práticas que eles faziam. Porque senão é do mesmo e eles não saem da nossa volta. Vêm comer connosco, almoçar connosco, vêm tomar banho connosco, deitar connosco. Eles estão ali, fazem-se presentes a toda a hora. E a vida deles não é ali, à nossa volta. É caminhando para a luz, para discernirem qual é o valor da vida. Então é orando, mas orando libertando aquele que já partiu. Seja ele de que enfermidade for, por acidente, por síndrome cardíaca, por encefalia, seja aquilo que for. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes partiu com uma embolia cerebral no ano de 1900. No dia em que se comemorava no mundo espiritual os 50 anos da sua partida ou da sua chegada ao mundo espiritual, alguém sugeriu, portanto, ao Dr. Bezerra que estava na altura dele escolher um outro patamar, ou seja, um outro mundo para ir habitar, um outro mundo mais evoluído para ele ir habitar do outro lado da vida. Outro mundo de trabalho, de evolução. E sempre tinha um problema. Ele partira em 1900 e em 1950, no dia dessa festa grandiosa no mundo espiritual, ele sentia a dor, portanto, da qual ele houvera partido. Aquela dor que o incomodava, aquela dor de cabeça que o incomodava durante 50 anos. Já tinha partido. E o Dr. Bezerra era o médico dos pobres, deste lado, a serviço de Jesus. Houvera sido deputado, presidente da Federação Espírita Brasileira, 2 vezes, em anos diferentes. E passados aqueles 50 anos, a dor de cabeça passou precisamente naquele dia de festa, em que ele rogou a Maria Santíssima lhe pudesse conceder para que ele pudesse encontrar-se junto aos terráqueos que necessitavam dele. Quando houvessem dores, aflições, eu gostaria de estar aqui, junto a nós, para nos abraçarmos, para socorrermos com as suas falanges aqueles que se encontram equivocados. E quando veio a ordem de que ele poderia permanecer, ele então sentiu um alívio. A sua dor, portanto, desapareceu. O que quer dizer que ele houvera partido 50 anos antes, com a embolia cerebral, que deixou uma moça, deixou uma dor. E a dor continuou durante aquele período de 50 anos do outro lado da vida. E era o Dr. Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, vamos nos vincular aos ensinos espíritas, à literatura espírita. Porque ela nos ensina muitas coisas. Ninguém vira
santo quando parte daqui para o outro lado da vida. Não tem como. Ele só vai virar santo quando ele na realidade o for. Mas quando ele o for, ele nem se vai a perceber que é. Porque ele o faz de uma forma tão simples, com um sentimento tão fraterno, sem equívocos, que tudo vai passar. Ele nem se apercebe. Porque já não há o egoísmo, já não há o orgulho, mas apenas o fazer, o servir. Então Jesus ensinou os seus apóstolos a que eles pudessem entender que as suas vidas eram precisamente para servir à causa, portanto, que ele estava proliferando, que ele estava falando para eles. É a mesma coisa que Kardec trouxe para nós. Porque o Espiritismo é o cristianismo redentivo. São os ensinamentos de Jesus. Precisamente. Sem o ínfimo a mais ou a menos. São os ensinamentos de Jesus. Então, queridos amigos, vamos refletir nisso. E naqueles amigos que nós possamos imaginar que possam estar a passar menos bem, vamos fazer todos os possíveis, quanto mais não seja orando por eles. Que o sentimento de gratidão possa partir de nós para com aqueles que já partiram, que foram nossos familiares, convidando-os a que possam prosseguir viagem. Porque eles vão prosseguir viagem. Mas nós temos que os libertar para isso. Sem deixar de amar. Vamos todos refletir nisso. Desejamos a todos um feliz ano novo, com muita saúde, com muita harmonia, com muita paz. Entendendo as dificuldades, porque todos nós vamos ter dificuldades. O mundo em que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Está-se modificando para melhor. Mas ele só se modifica para melhor quando nós formos melhores. Porque o mundo somos nós. Os grandes obreiros do mundo e da transformação do mundo somos nós. Então, mas não é Deus? É sim. Mas Deus nos colocou no mundo com essa tarefa. Para trabalharmos os nossos propósitos. Trabalharmos o nosso jardim interior. Para que o exterior possa refletir quem na realidade nós somos e aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, mas também aquilo que podemos ofertar para com os outros. Então, quando nós formos sérios, jamais vai haver desonestidade. Quando nós formos criaturas éticas, jamais vai haver corrupção. Quando nós formos pessoas que possamos entender a nossa economia, portanto, espiritual, que é o valor da mesma, jamais, mas jamais, nós iremos dispersar em movimentos, portanto, que não sejam de grandeza espiritual. Porque a material será precisamente colocada no seu devido lugar, perante as necessidades sérias e honestas com que cada um de nós a vai desempenhar. Porque faz parte da vida. Então, queridos amigos, que o ano novo possa trazer para cada um de nós que está aqui, encarnados e desencarnados, muito trabalho, muitas tarefas para que as possamos desenvolver o melhor possível. E cada um, dentro das suas capacidades, colocar a sua inteligência a serviço do Pai Amantíssimo, a serviço de Deus, que é o nosso. E sentirmos esse compromisso que tomamos para com Ele, de sermos co-criadores com Ele.
são as nossas tarefas, os nossos lares, a criação dos nossos lares, os afazeres dos nossos lares, a educação para que as nossas crianças nos nossos lares. Diz o querido Bezerra, nós não podemos esperar que os professores eduquem por nós, porque estamos colocando o carro à frente dos bois. São os pais que devem educar as crianças, que são os homens e as mulheres de bem amanhã. São os governantes das nações do amanhã. Mas a educação tem que partir do lar. Não da educação pelos livros, mas a educação pelos valores morais que nós temos o dever de passar para os nossos filhos. E acrescenta um ponto muito importante, que é fundamental nós passarmos às nossas crianças o nome de Deus, que anda arredio das nossas crianças, dos nossos lares, dos pais das nossas crianças. Falarmos de Jesus, falarmos da morte como a vida, porque é o ciclo que acontece com todos nós. Então, queridos amigos, que o novo ano de 2024 possa trazer, ou possa estar repleto de tudo de bom para cada um de nós. Mas se alguma coisa, portanto, possa trazer de menos agradável, possamos entendê-la, porque faz parte das nossas vidas, faz parte do nosso processo de progresso. E quando tivermos amigos, familiares, seja quem for, que possa estar a passar menos bem, abracemos-los. Não importa se estamos perto, se estamos longe. O longe se faz perto. E nós podemos abraçar pelo pensamento. Seja quem for, onde estiver, com quem for, nós podemos abraçar. Abracemos-nos. E vamos sentir aquele conforto tão agradável. Um bom ano para todos. Com muita saúde, com muito equilíbrio, com muito trabalho, com muita compreensão. Bem-aja a todos e muito obrigado pela vossa presença, pela vossa visita ao longo do ano, que eu sei que é cansativo, mas vale a pena o esforço. Vale a pena. Sentimos-nos recheados. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que colaboraram com as suas saquinhas básicas, trazendo para que nós pudéssemos ir entregar antes do Natal. E foi uma maravilha nós podermos conversar com alguns dos amigos que nós assistimos, podê-los abraçar, podê-los beijar. Foi uma maravilha. Então, sempre nós dizemos e pensamos que é precisamente um grupo que está fomentando, na realidade, tudo isso. Não é um só, porque sozinho ninguém vai a lado algum. Temos sempre que dar as mãos, não é? Portanto, convidando o outro. Queres vir? Ele vem. Se está disponível, ele vem. Se não está, se não vier agora, vem mais logo. Meus amigos, um feliz ano novo para todos. Obrigada, igualmente. Vamos orar? Então, vou pôr uma musiquinha. Vamos então serenar. Vamos então nos sentar bem, antes de irmos ao passe. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Amantíssimo, com gratidão. A Jesus, o nosso Mestre Maior, o nosso modelo, o nosso guia. Ao querido Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, às famílias amigas de Maria Santíssima, dos nossos queridos mentores, do lar que nos acolhe, a nossa querida Virgínia, a nossa querida Lia,
aos nossos queridos companheiros da primeira hora, que se encontram presentes, aos queridos amigos que enunciamos há instante, que sabemos que nos abraçam, que nos querem bem. Te agradecemos, Jesus, pelo amparo dispensado, Senhor, para com todas as criaturas que neste momento possam estar passando pelos maiores martírios, pelas maiores dificuldades. Nossos irmãos que se encontram nos campos de guerra, sofrendo, Senhor, a violência das explosões, o dissipar dos seus órgãos físicos, a confusão desmedida. Também, Senhor, sabemos das dificuldades pelo ódio, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Mas também, Senhor, te pedimos, Jesus, pela confusão, Senhor, nos dias que correm, a humanidade, Senhor, aflita, não vai e vem, não corre, com pressa, Senhor, para nada. O consumismo, Senhor, como se o mundo fosse acabar hoje. Senhor Jesus, tem piedade de nós, Senhor. Há almas ainda enfraquecidas pela falta de conhecimento, de aceitação, Senhor, da Tua existência. Pela falta de entendimento dos Teus ensinos que trouxestes para nós, Senhor, há 2023 anos. E o convite à convivência dos mesmos que os homens, de poucos escrúpulos, que os homens viciosos, egoístas, criminosos, adulteraram, Senhor, Teus ensinos, violentaram, Senhor, a Tua personalidade. Permita, Jesus, que nos dias atuais, Senhor, qual a borrasca de outrora, possam ser assinalados pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, continuando a convidar-nos à prática do bem, ao partirmos para pregarmos de forma equilibrada, séria e honesta os Teus ensinos, Senhor. Reveste-nos, Jesus, da maior seriedade, da maior coragem, para continuarmos enfrentando as dificuldades inerentes à encarnação de cada um. Mas, Senhor Jesus, na noite presente, com tantos amigos nossos desencarnados aqui presentes, Senhor, buscando o amparo, o equilíbrio, a orientação, permita, Jesus, o amparo de todos aqueles que se ainda encontram equivocados, àqueles que se encontram enfermos da alma, para que possam ser resgatados e conduzidos às instâncias de luz. Muito obrigado, Jesus. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.